Bom, então o que a gente vai fazer na aula de hoje é uma complementação ao que eu passei a vocês sobre o método dos coeficientes a determinar, o MCD. E a gente vai tratar o caso dessa EDO que eu coloquei aqui, né, que no caso é uma EDO de ordem 2, e é uma EDO não homogênea. Esse método, o MCD, ele se aplica a EDOs com coeficientes constantes, né, ou seja, a gente precisa ter constantes multiplicando tanto as derivadas quanto a função y, né, nesse caso a gente tem a constante 1 multiplicando y2 e a constante 1 multiplicando y', né, então se encaixa. E tem que ser uma EDO não homogênea, então a gente tem que ter uma função aqui na variável independente, né, no caso aqui na variável x. Essa função, ela tem que ser ou um polinômio, ou uma função exponencial, ou a função seno, ou a função cosseno. Tá? Então, são esses casos que se encaixam para esse método. Inclusive, pode ser uma combinação dessas funções, né? Tipo, um polinômio com exponencial, ou uma função seno com uma exponencial, e por aí vai. Então, o objetivo desse método é descobrir uma solução particular para esse tipo de EDO. E para a gente escolher essa candidata à solução particular, a gente olha para o nosso termo independente. Então, por exemplo, nesse caso, o nosso termo independente é um polinômio de grau 2. Então, a nossa candidata à solução particular vai ser um polinômio de grau 2. Ok? O que eu vou mostrar para vocês é que esse método, algumas vezes, não funciona. Né? A gente vai ter um probleminha aí na hora de resolver. E o que eu vou mostrar, então, é como que a gente contorna esse problema. Inicialmente, a gente vai tentar resolver essa EDO da forma que eu passei para vocês na videoaula. E a gente vai ver que vai chegar num ponto que vai ocorrer um problema. Aí eu vou mostrar como que a gente contorna esse problema. Como o nosso termo independente é uma função polinomial de grau 2, então, a nossa candidata à solução particular, que eu vou chamar de YP, tá? Então, a solução particular da EDO, também deve ser um polinômio de grau 2. E esse polinômio a gente pega da forma mais geral possível. Tá? Então, eu vou escrever ele como sendo um ax² mais um bx mais um c, onde a, b e c são constantes reais. Bom, daí vem o nome do método, né? Método dos coeficientes a determinar. Então, a gente estipula uma cara para a solução particular e o nosso objetivo daqui em diante é descobrir os valores dessas constantes, a, b e c. Para isso, né, para a gente chegar nesses valores, né, o que a gente faz? Como a gente está supondo que essa função é solução da EDO, então ela tem que satisfazer a EDO. O que eu preciso fazer aqui nesse caso é derivar uma vez e depois derivar uma segunda vez, né, porque aqui aparecem as derivadas primeira e segunda. Aí a gente vem aqui, substitui essas derivadas na expressão, iguala a x² mais 2, e a partir disso a gente vai conseguir chegar nos valores dessas constantes, a, b e c. Então, nesse caso, olha, vai ficar assim. Então, eu vou derivar uma vez a minha função, né, derivada em relação à variável x. Então, nesse caso, eu vou ficar com 2 vezes a vezes x mais b. E derivando mais uma vez, isso me dá 2 vezes a. Tá? Então, essas são as derivadas. O que eu vou fazer agora é fazer a substituição na EDO inicial. Então, vai ficar assim, olha. Derivada segunda de yp mais a derivada primeira é igual a x² mais 2. Bom, então a derivada segunda é 2 vezes a. Vou somar com a derivada primeira, que é 2ax mais b. E isso tem que ser igual a x² mais 2. Bom, então eu vou reorganizar
esse lado esquerdo aqui da minha equação. Observem que a gente não tem um termo, um x ao quadrado nesse caso, a gente tem apenas um termo multiplicado por x e o restante é constante, né? Então, eu vou escrever dessa forma, olha, 2 vezes a vezes x e vou somar as constantes. No caso, é 2a mais b. Então, isso tem que ser igual a x ao quadrado mais 2. A partir dessa identidade, né, que é uma identidade de polinômios, a gente monta um sistema. Nesse caso, como a gente não tem o x ao quadrado desse lado, é equivalente a essa expressão aqui. Olha, é como se a gente tivesse um zero multiplicando o x ao quadrado, desse lado esquerdo da equação. Portanto, na hora que a gente faz a identidade desses polinômios, a gente vai ter o seguinte, que 0 é igual a 1, tá vendo? E aí já tem uma contradição. Né? Se fosse igualar ao restante, seria 2a igual a zero, né? Porque aqui a gente não tem o termo multiplicando x, então seria 2a igual a zero, e constante igual a constante. 2a mais b igual a 2. É dessa forma que a gente monta o sistema aí, igualando polinômios. Mas observem que a gente tem uma contradição logo na primeira equação. E esse é um problema que pode ocorrer, né, na hora de aplicar esse método para algumas EDOs em específico. Lá na videoaula que eu passei para vocês, em momento algum a gente teve esse problema, tá? Mas pode ocorrer. E eu vou mostrar para vocês agora como que a gente contorna esse problema. Bom, para isso, a gente vai precisar trabalhar com a EDO homogênea associada à nossa EDO inicial. Né? O que seria a EDO homogênea? Inclusive, a gente até já comentou a respeito dela em aulas anteriores. A gente pega esse mesmo termo aqui da EDO e iguala a zero. Tá? Então, no lugar aqui do nosso termo independente, a gente toma o valor zero. Essa vai ser a EDO homogênea associada à EDO inicial. Tá? Então, eu vou colocar ela aqui. Então, EDO homogênea associada à EDO que foi dada, né? Que é y duas linhas, y' igual x ao quadrado mais 2. Bom, então, essa EDO homogênea é EDO y duas linhas mais y' igual a zero. Eu vou resolver esse EDO, eu vou chegar na solução geral dela. Para isso, a gente utiliza um método, né, que também já foi visto em aulas anteriores, é o método que utiliza equação característica da EDO. Nesse caso, a minha equação característica, ela vai ser um r ao quadrado mais um r igual a zero. Resolvendo, então, essa equação, a gente chega em dois valores, né, que são as raízes dessa equação, e com essas raízes a gente monta as soluções particulares. Nesse caso, olha, eu posso colocar o r em evidência, então eu fico com r mais 1, isso igual a zero, tá? Então, tem um produto aqui igual a zero, logo eu tenho que ou r é igual a zero, ou r mais 1 é igual a zero. E daqui, então, eu tiro duas raízes. Tá? Eu vou chamar uma de R1, que no caso é o zero. E a outra eu vou chamar de R2, que no caso é o menos 1. Então, são duas raízes reais e distintas. Portanto, a gente consegue montar duas soluções particulares, né? Uma com cada raiz. E elas serão as seguintes, tá? Eu vou chamar de y1 e y2. A solução particular y1, ela vai ser exponencial de R1 vezes x, né? No caso, R1 é zero, então eu vou ficar com exponencial de zero, que é igual a 1. Tá? Então, essa vai ser uma solução particular. E a outra
eu monto com R2, então vai ser exponencial de R2 vezes x. Isso, então, me dá exponencial de menos x. Então, essas são as soluções particulares da nossa EDO homogênea associada. Tendo essas duas soluções particulares, a gente consegue montar a solução geral fazendo a combinação delas. Tá? Então, solução geral da EDO homogênea associada, que eu vou denotar por YH, tá? A solução geral dessa EDO homogênea. Então, eu vou fazer a combinação dessas duas funções. Para fazer a combinação, eu pego uma constante C1, multiplico pela primeira função, e uma constante C2 multiplicada pela segunda função. Portanto, a gente obtém YH igual, né, no caso, Y1 vale 1, então aqui eu vou ficar com C1, e no segundo termo eu vou ficar com C2 vezes exponencial de menos x. Tá? Então, essa daqui é a solução geral da EDO homogênea associada. O que eu vou fazer agora é olhar para a nossa candidata à solução particular, né, que é essa função aqui. Então, ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, então, a análise que a gente vai fazer está relacionada a essas duas soluções. Então, a gente olha para as duas e verifica se existem termos em comum entre elas. Né? O que seriam termos em comuns? Olha, aqui eu tenho uma constante e tenho uma constante vezes uma exponencial de menos x. Aqui embaixo já tem três termos, né? Uma constante vezes x ao quadrado, uma constante vezes x e uma constante. Então, observem que esses termos são comuns, né? Eu tenho uma constante nessa soma e tenho uma constante aqui também. Toda vez que a gente identificar termos em comuns nessas soluções, né, na particular, na candidata particular e na solução geral da homogênea, vai ocorrer esse tipo de problema que a gente teve aqui atrás. Tá? A gente vai chegar numa contradição aí na hora de resolver o sistema. E para contornar isso, a gente usa o método da multiplicação. Tá? Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente descarta essa função como solução particular e considera uma função, né, que vai ser esse polinômio multiplicado por x. Então, a gente pega todos os termos desse polinômio e multiplica por x. Então, fazendo isso, a gente obtém a x ao cubo mais b x ao quadrado mais c vezes x. Bom, feito isso, a gente compara novamente com YH, né, para identificar se ainda existem termos em comum. Observem que agora a gente não tem mais termos em comum. Todos os termos são distintos. Se tivesse ainda algum termo em comum, aí a gente ia ter que multiplicar mais uma vez por x. Tá? Então, a gente vai fazendo isso até que todos os termos sejam distintos, né? Sejam de naturezas distintas. Tá, ok? Então, essa é a nossa nova candidata à solução. Então, é com ela que a gente vai trabalhar. Olha, então aqui eu coloquei para vocês o enunciado dessa regra da multiplicação, tá? De uma forma geral. Então, se aplica a EDOs desse tipo, né? Que são as EDOs não homogêneas, com coeficientes constantes. Então, essa regra ela deve ser utilizada sempre que a solução particular YP, né, que é a solução particular da EDO, e a solução geral da EDO homogênea associada à EDO não homogênea, né, que vai ser essa expressão aqui. Então, sempre que essas soluções possuírem termos em comum. Aí, nesse caso, a gente multiplica YP por x, né? Foi o que a gente fez para obter essa expressão aqui para YP. Bom, então agora eu vou resolver
a minha EDO, né, eu vou descobrir quem são essas constantes A, B e C. Tá? Então, eu peguei aqui novamente a nossa EDO, e agora a nossa candidata tem essa cara aqui. Então, essa é a candidata que a gente obteve aplicando o método da multiplicação. Bom, então, como eu estou supondo que é a solução particular, ela deve satisfazer a EDO. Então, novamente, eu vou pegar essa função yp, vou derivar 2 vezes e vou substituir na EDO. Então, derivando uma vez, em relação a x, eu obtenho 3 vezes a vezes x ao quadrado, mais 2 vezes b vezes x, mais c. Tá? Então, essa é a derivada primeira. E a derivada segunda fica 6 vezes a vezes x. Aqui vai dar 2 vezes b. Né? E aqui zero, porque é constante. Então, essas são as derivadas. Agora, eu vou substituir na minha EDO. Então, vai ficar derivada segunda de yp mais derivada primeira de yp igual x ao quadrado mais 2. Então, eu preciso somar, né, essas duas expressões. Vou ficar com 6ax mais 2b mais 3ax ao quadrado mais 2b vezes x mais c. Então, isso é igual a x ao quadrado mais 2. Então, agora eu só vou reorganizar aqui os elementos. Então, eu vou pegar primeiro esse que está multiplicando x ao quadrado. Agora eu vou pegar os elementos que estão multiplicando x, né, que são esses dois aqui. Então, eu tenho aqui 6a mais 2b, né? Estou colocando x em evidência. E vou pegar as constantes. Mas eu tenho 2b mais c. Isso é igual ao polinômio x ao quadrado mais 2. Tá? Agora sim, né, vocês vão ver que a gente não vai ter nenhum tipo de contradição aí na hora de montar o sistema. Então, dessa identidade de polinômios, a gente tira o seguinte. 3 vezes a vai ser igual a 1, né, que são, no caso, as constantes que estão multiplicando x ao quadrado. Então, 3 vezes a é igual a 1. Agora, a constante que está multiplicando x, né? Como desse lado a gente não tem o termo que multiplica x, então a gente vai tomar isso como sendo zero. Então, 6a mais 2b é igual a zero. E, por último, as constantes. Então, eu tenho que 2b mais c é igual a 2. Então, com isso, eu tenho esse sistema com 3 equações, 3 incógnitas. Então, resolvendo ele, a gente consegue chegar nos valores dessas constantes. Da primeira equação, eu tenho o valor de A, né, daí eu tiro que A é 1 sobre 3. Aí, substituindo esse valor aqui na segunda equação, a gente chega no valor de B. Nesse caso, vai dar menos 1. E substituindo o valor de B na terceira equação, a gente obtém o valor de C, que vai dar 4. Tá? Então, esses são os valores das constantes. E, portanto, a gente tem a solução particular, né? Basta a gente voltar na expressão dela e substituir esses valores que a gente obteve. Portanto, a solução particular yp vai ser igual a 1 sobre 3 vezes x ao cubo. No caso, b vale menos 1, né? Então, vai ficar menos x quadrado mais 4 vezes x. Então, essa é uma solução particular da nossa EDO, né? Que é, no caso, é essa EDO aqui. Tá ok? Então, isso que eu queria acrescentar para vocês. Toda vez que a gente tiver termos em comum, né? Deixa eu voltar lá. Da homogênea associada com a nossa candidata à solução particular, a gente precisa utilizar essa regra de multiplicação.
para não ter problema lá na hora de resolver o sistema. Aproveitando essa mesma EDO, eu quero fazer uma complementação. Tá? Então, olha, eu vou pegar a mesma EDO. O que a gente obteve foi uma solução particular para essa EDO. Caso a gente queira uma solução geral para a EDO, a gente deve proceder da seguinte forma. Bom, isso que eu vou passar aqui para vocês, eu já comentei em aulas anteriores. E é o seguinte, toda vez que eu tenho uma EDO não homogênea, tá, onde o termo independente é diferente de zero, a solução geral é dada por essa expressão aqui. Y igual YH mais YP. Isso daqui eu comentei com vocês em uma das nossas aulas anteriores. Para a gente montar essa solução geral para uma EDO não homogênea, a gente pega a solução geral da homogênea associada e soma com uma solução particular qualquer dessa EDO. Então, a gente faz essa soma. Isso vai dar para a gente a solução geral da EDO. Então, no caso desse exemplo, a gente chegou na seguinte solução particular. E a solução da homogênea associada, a gente calculou aqui atrás, né? Tá vendo? A YH. Então, é C1 mais C2 vezes exponencial de menos x. C1 mais C2 exponencial de menos x, né, onde C1 e C2 são constantes reais. Portanto, a solução geral, ela vai ser a soma dessas duas funções. Então, é 1 sobre 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 4x mais a constante C1 mais C2 exponencial de menos x. E essas constantes variam no conjunto dos reais. Então, essa função, ela dá para a gente todas as possíveis soluções particulares dessa EDO aqui. Tá? Então, para valores reais aqui que a gente fixe, né, atribua a essa função, a gente tem uma solução particular. Em particular, essa solução aqui, ela é obtida quando a gente toma C1 igual a zero e C2 igual a zero. Tá? Então, observem isso. Então, ela está embutida aqui dentro dessa solução geral também. Bom, pessoal, e só para fechar, deixa eu só discutir mais um exemplo aqui com vocês. A gente não vai resolver, mas é só para ver se vocês conseguiram compreender esse método da multiplicação. Então, vamos pensar na seguinte situação. A gente tem uma EDO aqui de ordem 4, e ela é não homogênea, né? No caso, ela é igual a uma constante diferente de zero, tá? Então, ela é não homogênea. E aqui eu já estou colocando, no caso, a solução geral da homogênea associada. A homogênea associada, nesse caso, ela é CDO aqui. Que a gente resolve usando equação característica, né? A gente usa a equação característica, chega nas raízes, vocês vão ver que nesse caso vai ter duas raízes, né? Então, com uma delas a gente monta 3 soluções, né? Que são essas daqui. No caso, vai ser a raiz, vai dar 0. Então, com o 0 a gente monta essas 3 soluções. E com o menos 1 a gente monta essa outra solução aqui. Tá? Então, essa é a solução geral da homogênea associada. E qual seria uma candidata à solução particular nesse caso? Uma candidata aqui seria uma constante, né? Já que o nosso termo independente é uma constante, então, uma candidata seria, né, eu vou chamar aqui de um A, onde esse A é uma constante real. Mas aí eu pergunto para vocês, vai funcionar essa solução particular igual a A? Né, pensando nesse método da multiplicação, que a gente tem que comparar esse termo com os termos da homogênea associada. Não pode ser o A, porque aqui a gente tem uma constante. Isso vai dar problema. Se a gente multiplicar por x, vai ser uma constante vezes x. A gente tem esse termo aqui também. Então, também dá problema.
Multiplicando por x novamente, a gente obtém um a vezes x ao quadrado. Vai dar problema por causa desse outro termo. Então, nesse caso, a candidata que a gente utiliza é um a vezes x ao cubo. Tá? Então, é isso aqui.